Olá, tudo bem? Aqui é o Matheus Cuiava Nunes, eu sou médico veterinário e o artigo que eu irei trazer para vocês hoje é o efeito da intervenção probiótica na gastroenterite canina aguda, um ensaio clínico controlado. Ele foi escrito pelo H.K. Herstad, B.B. Neschmein, Till Lebe Lund, S. Larcy e E. Snecki, pela Journal of Small Animal Practice, volume 51 de 2010. E bem, como vocês estão vendo, esse aqui não é o cenário habitual que eu gravo meus vídeos. Isso é porque eu agora estou fazendo plantões em uma clínica em outra cidade. E é por isso que daí, ao mesmo tempo, eu não consegui mais postar vídeos nenhum pra vocês. Porque eu estava tendo que cuidar dos plantões, eu estava tendo que fazer outras coisas, além do problema de mudar para outra cidade, o tempo que ia ter, o tempo que eu ia conseguir dormir até. Então eu tava com um pouquinho de dificuldades para conseguir organizar a página. Agora eu vou tentar colocar pelo menos um vídeo por semana, mas eu não vou prometer, infelizmente, porque vai depender do movimento que vai estar, do horário, o movimento que vai ter para eu conseguir procurar um artigo, ajeitar, editar e ainda por cima gravar o vídeo. Então eu ainda vou conseguir ficar postando coisa, até porque eu quero continuar lendo os artigos como uma forma de eu atualizar meu conteúdo e também como uma maneira de manter mais pessoas atualizadas, quem quiser acompanhar disso. Então, quem tiver interesse, eu vou começar agora a colocar um vídeo por semana, provavelmente, talvez menos, talvez vai ser a cada 2 semanas, eu não vou prometer. Então, vamos ver como é que acontece e bora para o artigo de hoje. A gastroenterite aguda, ela é uma queixa muito comum na prática de pequenos animais e uma ampla gama de doenças pode afetar o trato gastrointestinal, causando vômitos ou diarreia nos animais. A terapia de suporte, incluindo modificações na dieta, a reidratação, é frequentemente usada no manuseio da diarreia aguda, que não contenha sangue. Nesses casos, a administração empírica de produtos probióticos, ela é muitas vezes considerada como um tratamento auxiliar, com a intenção de reduzir a duração da doença que está cometendo o animal. Para quem não sabe, os probióticos, eles são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, eles devem ter efeitos positivos na saúde humana, que até ele é utilizado na medicina humana, e animal. Possíveis mecanismos probióticos, eles podem ser antagonistas de bactérias patogênicas através da competição de nutrientes ou sítios de ligação, através de produções de substâncias antimicrobianas ou modulação de resposta imune das mucosas, estimulando o sistema imunológico inato ou o sistema imunológico adaptativo, de acordo com o artigo. E o objetivo desse estudo que eu estou falando para vocês foi avaliar o efeito clínico de um produto probiótico aplicado em cães diagnosticados com gastroenterite autolimitante aguda. A condição de saúde registrada pelo veterinário ele foi mostrado na tabela 1 do artigo, que para quem quiser ver na íntegra, eu deixei o link aqui na descrição. Quem tiver dificuldade de acessar pode mandar mensagem para mim, que eu vejo de conseguir mandar ele para vocês se vocês estiverem tendo dificuldade em acessar ele inteiro. Dentro de cada caso, os animais eles foram atribuídos de 1 a 1 ao tratamento de probiótico ou placebo. E por meio da randomização de 6 pacientes que estavam sendo acometidos. Foram incluídos 36 cães, com idade média de 4,1 anos, portadores de doenças gastrointestinais agudas, nas quais 21 eles estavam no grupo placebo e 15 no grupo de probióticos mesmo. A diarreia ela foi registrada em todos os cães e 22 eles tiveram vômitos simultâneos, e destes 22 cães, 10 estavam no grupo de probióticos e 12 no grupo de placebo. Os pacientes de ambos os grupos eles foram encontrados em relação iguais em relação aos sintomas clínicos observados e possíveis fatores associados aos seus aparecimentos, como mostra na tabela 2 que está aqui no artigo. A medicação ela foi administrada 3 vezes ao dia, começando com uma dose dupla até a normalização das fezes, tudo em consonância com as recomendações dos fabricantes que eles estavam sendo utilizados no teste, e 2 pacientes de cada grupo foram tratados com sulfa com trimetoprim também. Além disso, pelo estudo foi recomendado que os pacientes eles não comessem dentro de 24 a 36 horas após a dose inicial do tratamento que estava sendo feito. E foram agendadas visitas de acompanhamento de 4 a 8 dias após o início do tratamento, onde o tutor ele informou sobre a qualidade de fecal, os vômitos, a administração dos probióticos ou do placebo que estava sendo utilizado, ingestão de alimentos, data e hora para as últimas fezes anormais que estavam com algum problema e também das primeiras fezes normais, depois do tratamento estar sendo iniciado. O tempo desde o início do tratamento até as últimas fezes anormais, que é o que está mostrando na figura 1A do artigo, foi encontrado significativamente mais curto no grupo de probiótico em relação ao grupo de placebo,
como também está mostrando na tabela 3 do artigo. E o tempo médio foi de 1,3 dias e 2,2 dias respectivamente. Quando vômitos e diarreias juntos foram levados em conta, o tempo do início do tratamento até o último sintoma relatado foi de 1,4 dias no grupo de probióticos e 2,2 dias no grupo de placebo, como está mostrando na figura 1b do artigo. Inclusive, essas figuras são um dos parâmetros que mais dá para vocês verem em relação a como que é a mudança da administração do probiótico e de um placebo qualquer, que seria a mesma coisa se não tivesse nenhum tratamento sendo aplicado. E dá para ver que já está tendo uma mudança em relação ao uso do probiótico e em comparação ao não uso do mesmo. E o tempo médio no grupo de probióticos foi de 2,9 dias em comparação com 3,4 dias no grupo de placebo. Em ambos os grupos, o número de fezes foi significativamente reduzido durante os 3 dias de tratamento, mas não houve diferenças significativas entre os dois grupos. Tipo, não teve uma diferença muito gritante, mas foi algo para justamente ajudar no trato gastrointestinal. No presente estudo também, o probiótico ele reduziu significativamente a duração da diarreia, embora os sinais clínicos tenham sido resolvidos rapidamente em ambos os grupos. Um período sintomático reduzido de quase 24 horas nos pacientes onde foi oferecido probiótico, como observado nesse estudo, foi considerado resultado positivo para o tratamento, tanto para o paciente quanto para o proprietário, que ele vê que está tendo uma mudança depois da aplicação do medicamento. A doença gastrointestinal autolimitante aguda em cães, ela está frequentemente relacionada a problemas alimentares, mas agentes infecciosos como parasitas, vírus e bactérias, eles também podem ser os responsáveis. Mudanças osmóticas e o aumento da permeabilidade da mucosa são geralmente os mecanismos que acabam sendo responsáveis por causar esse mal. E a eficácia clínica dos probióticos para o tratamento de distúrbios gastrointestinais em cães só foi avaliado em 2 estudos em vivo até onde tinha sido publicado esse estudo, ambos relativos à diarreia crônica. Lembrando que esse é um estudo de 2010 ainda. Eu até gostaria de ter feito um estudo relacionado a algum mais recente, só que esse eu achei que deu para exemplificar bem do benefício do probiótico, apesar de hoje em dia ter muito mais linhas de probióticos com outros diferentes tipos de bactérias, inclusive, para melhorar tanto a flora intestinal quanto outros aspectos que podem estar afetando o animal na hora. Então, se alguém tiver algum outro artigo que possa ser um pouquinho também mais recente, falando sobre isso, manda pra mim aqui nos contatos, que daí eu até posso falar ele num vídeo futuro, explicando melhor como que funciona isso dali e uma visão mais recente sobre o tema. Então, se alguém conseguir, manda pra mim que eu tô aceitando. E o primeiro estudo que ele cita, ele não mostrou efeitos clínicos significativos de um coquetel probiótico de 3 espécies de lactobacilos administradas a cães com diarreia alimentar, tratada com uma dieta de eliminação. No segundo estudo, os cães que sofreram sensibilidade alimentar crônica e não específica, eles apresentaram melhor consistência fecal e a frequência de defecação enquanto tratados com a cepa probiótica, que seria do Lactobacillus acidófilos. E também para mencionar, um probiótico eficaz ele tem que colonizar a mucosa intestinal pelo menos temporariamente. Não precisa ser definitivamente, até porque essa flora intestinal ela sempre está em mudança, sempre está em renovação, pelo fato de que as bactérias elas não têm um tempo de vida muito longo normalmente. Então, no mesmo momento que acaba tendo essas bactérias, elas ajudam naquele momento que está tendo uma injúria maior, como por exemplo uma gastroenterite aguda ou algo que está necessitando que tenha mais bactérias intestinais do que está tendo no momento por causa da lesão que está sendo causada. E também assumiu-se que a capacidade de aderir à mucosa intestinal em certa medida é espécie específica também, e que o produto probiótico ele deve conter micro-organismos originários da mesma espécie hospedeira que está destinado a colonizar também o animal. No entanto, as cepas probióticas de origem humana destinadas ao uso humano, eles têm demonstrado aderir à mucosa intestinal canina, indicando que a especificidade de espécie ela pode nem sempre ser necessária para adesão, com algumas bactérias sendo semelhantes e conseguindo se aderir à mucosa intestinal, apesar de não ser espécie específica. Para quem não se lembra, espécie específica seria, no caso, de canino para canino, de felino para felino, de humano para humano, de bovino para bovino, seriam a mesma espécie que estaria sendo feita. E também, como mencionei anteriormente, agora o próprio artigo fala, embora as bactérias probióticas elas não se tornem parte da flora residente estável, elas ainda podem executar um possível efeito positivo no intestino, e elas devem ser consideradas como um suplemento valioso para o tratamento conservador da gastroenterite aguda em cães. E até o estudo mesmo conclui falando que a terapia probiótica ela também é uma opção promissora para reduzir o uso indiscriminado de antimicrobianos, frequentemente iniciados em casos de doença gastrointestinal aguda em cães. Que, como vocês se lembram, eu já mencionei em estudos anteriores que é muito ruim o uso indiscriminado de antibióticos que agora
a chance de criar bactérias que sejam super resistentes é sempre uma coisa muito preocupante. Já teve estudos mais recentes falando que está tendo uma grande quantidade de bactérias resistentes à maioria dos antimicrobianos, e esse estudo já é de 2010, então esse que é o ponto. Ele não é um estudo extremamente recente, faz 11 anos, mas já está tendo os efeitos dessas bactérias resistentes. Então é importante ressaltar aqui, o probiótico ele não é um tratamento, ele não vai milagrosamente curar o cão de alguma doença. Não, ele é um suplemento para justamente melhorar a flora intestinal do animal em distúrbios gastrointestinais. Se os intestinos estão precisando de alguma coisa, você vê que você pode aplicar o probiótico, não vai ter efeitos adversos em relação a isso, e na verdade vai acabar melhorando para tu acabar poupando até de precisar futuramente de um antibiótico, sendo somente necessário isso dali, que é muito mais natural, e o animal ele iria se beneficiar da mesma maneira. Então, é esse tipo de suplemento que começa a ser necessário até na hora de prescrever medicações. Então, sempre bom estar atento quanto a isso. Então era isso, muito obrigado para quem viu esse vídeo. Se você gostou, dá um gostei aqui embaixo. Não esquece também de comentar alguma coisa que eu possa ter deixado de fora. Críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Obrigado para quem ficou esperando eu voltar a postar vídeo. Eu sei que demorei bastante, mas eu espero conseguir estar lendo mais artigos e conseguindo postar aqui vídeos relacionados a isso. Então, muito obrigado para quem até mandou mensagem pedindo como é que eu tava, se tava tudo bem. Eu fico muito feliz de ver que tem gente que gosta disso ali, que eu acabei criando meio despretensiosamente no intuito de manter os estudos mais atualizados. Então, agora nessa nova fase que eu tô tentando progredir com algumas coisas que tá meio corrida a rotina, como podem ver, eu tô tendo que fazer em ambiente diferente até os vídeos, mas muito obrigado para quem viu, eu agradeço de coração. E não se esqueça também de seguir a página aqui, @artigos.vet. Quando puder eu vou estar conseguindo colocar um artigo, eu vou fazer o máximo possível para conseguir colocar o que eu conseguir nessa página, para manter eu e mais pessoas atualizadas. Então era isso, muito obrigado a todos e até o próximo artigo. Tchau!